E aí pessoal, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Valkorion ou Alpha Dream e hoje eu vou passar algumas dicas mostrando uma configuração base para vocês evoluírem a mira e a movimentação e se tornarem jogadores mais agressivos nos mata-matas e modos PVP de mira livre. Também vou explicar algumas posturas como o alinhamento da mira para combates a curta e longa distância e o tempo que vocês vão levar para se adaptar a cada sensibilidade que vocês aumentarem ou diminuírem, conforme vocês evoluírem a mira de vocês, né? Antes do vídeo prosseguir, é de extrema importância que vocês deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações, assim vocês recebem todo o conteúdo do canal em primeira mão. Uma sensibilidade padrão que eu vou passar para vocês usarem como base vai ser essa sensibilidade no 3 e sensibilidade de câmera no 2. Lembrando que eu sempre uso aceleração de mira no máximo, né? Então, tipo, por que jogar com uma sensibilidade mais baixa? Porque isso vai trabalhar bastante a movimentação de vocês. Muitas vezes, por usar uma sensibilidade de mira e de câmera muito alta, isso acaba desorientando vocês tanto na movimentação, na maneira que vocês puxam a mira. Às vezes tu vai para mirar no oponente, a mira acaba deslizando, tu erra o alvo e o oponente acaba acertando vocês. Então, tipo, com uma sensibilidade um pouco mais baixa, vocês vão aprender a fazer movimento mais intenso, de uma forma bem mais articulada, e também vão aprender a controlar melhor a mira de vocês. Vocês vão ter um tiro muito mais estável. Conforme vocês irem jogando, treinando, vocês podem ir aumentando a mira de vocês, mas eu sugiro que vocês sempre façam isso de pouco em pouco. Por exemplo, na sensibilidade de mira, vai e aumenta uma barrinha ou duas. Aí, por exemplo, joga 2 semanas, aumenta ou diminui uma barrinha. Se vocês sentirem que estão tendo um bom resultado com a sensibilidade mais baixa, vocês podem baixar ela também, né? Então, tipo, jogou ali de 2 semanas a um mês, não tá se agradando muito com essa mira, quer jogar com uma sensibilidade um pouco mais alta, então aumenta 1 ou 2 barrinhas, vai, treina com essa mira, depois de um certo tempo vai e aumenta de novo. Quando vocês chegarem a uma sensibilidade de mira mais alta ou até mesmo no máximo, o segredo para vocês controlarem a mira rápida é mover o analógico com muito mais delicadeza. Vocês vão ter que puxar o analógico de uma maneira bem leve, porque se puxar forte, muitas vezes tu passa pela cabeça do oponente, mas o jogo não acaba registrando. Então muitas vezes acontecem aqueles input lags que tu acerta o oponente primeiro, só que o jogo não registra direito e ele acaba acertando vocês. Então o recomendável para quem quer jogar com uma sensibilidade mais alta é vocês sempre moverem o analógico da maneira mais devagar possível, né? Vocês não podem puxar ele de maneira rápida, porque muitas vezes o jogo não acaba registrando e isso acaba sendo prejudicial para vocês. Então, o segredo para vocês aprenderem a dominar qualquer tipo de mira é vocês jogarem com uma sensibilidade um pouco mais baixa e vocês irem aumentando com o passar do tempo. Lembrando, não adianta tu jogar aqui com a sensibilidade no 2, por exemplo, e do nada amanhã tu já tá jogando com a sensibilidade no máximo, que vocês não vão conseguir se adaptar direito, entendeu? E até mesmo para quem joga com sensibilidade alta e quer trocar para uma sensibilidade mais estável, eu recomendo que tentem essa do 3, que tipo, ela não é tão travada assim, tão lenta assim, né? Tipo, lógico que pra quem joga com sensibilidade muito alta, muda pra essa, o cara vai se sentir uma lesma de início, né? Mas, tipo, conforme vocês irem treinando, vocês vão notar que essa sensibilidade é muito estável. E se vocês quiserem trocar ou aumentar depois de 2 semanas de treino, é recomendável que vocês façam isso. Aí pode aumentar ali pro 4, pro 5 e seguindo assim em diante. Lembrando que a sensibilidade de visual ou sensibilidade de câmera, ela é tão importante quanto a sensibilidade de mira, pois é através dela que vocês vão se orientar para fazer movimentos mais articulados. Então eu sempre sugiro que vocês mantenham ela 1 ou 2 barrinhas a mais ou a menos que a sensibilidade de mira de vocês, para que vocês possam aí se auxiliar e que não fique uma muito distante da outra. Por exemplo, aumentou aqui a sensibilidade para o 6,
leva a sensibilidade de câmera pro 4, ok? Sensibilidade de mira no 6, sensibilidade de câmera no 4. Sempre duas barrinhas a menos ou a mais para poder manter próximo aí vocês fazerem uma movimentação bem articulada, né, com um bom controle da câmera para que não deslize tanto na hora que vocês forem acertar o oponente. Um erro gravíssimo que muita gente vem cometendo ao longo do tempo é focar em matar o oponente no rolamento enquanto o inimigo vai estar mirando na cabeça de vocês, né? Então, tipo, tanto em mata-mata quanto em confrontos de modo livre, eu busco sempre mirar na cabeça do oponente para poder matar ele da maneira mais rápida possível, né? É um ponto fraco vocês mirar na cintura do oponente enquanto ele pode estar mirando na cabeça de vocês, entendeu? Então, tipo, eu sei que muita gente gosta de fazer essas kills bonitas, de matar no rolas e tal, mas vocês não devem dar prioridade a isso, né? A prioridade principal tem que ser matar o oponente da maneira mais eficaz possível. Então, tipo, sempre foca em acertar o oponente na cabeça, né? Tipo, não fica mirando tanto na cintura e tal, porque enquanto vocês vão estar mirando na cintura do oponente, ele já está mirando direto na cara de vocês. Seguindo esse padrão de manter a mira alinhada na cabeça do oponente, vocês vão notar uma melhora significativa no mata-mata e tanto na mira de vocês. Vocês vão começar a matar o oponente de maneira muito mais rápida. Iniciando no mapa em que o combate seja totalmente focado a curta distância, é essencial que vocês mantenham a mira sempre focada na cabeça do oponente. Então vocês não podem perder tempo mirando na cintura ou tipo mirando no pé do oponente esperando ele rolar, porque isso vai acabar dando uma desvantagem absurda para vocês. Vocês sempre devem buscar fazer uma movimentação mais intensa em cenários que vocês sejam forçados a enfrentar o oponente a curta distância, porque assim vocês vão dificultar bastante dele movimentar a mira até a cabeça de vocês. E sempre buscando manter a mira alinhada com a cabeça do oponente, para que vocês matem ele da maneira mais rápida possível. Em cenários em que vocês serão forçados a atirar no oponente a longa distância, eu até sugiro que vocês mirem no peito e na barriga do oponente, já que o fuzil ele vai levantar com recuo, né? E tiros na cabeça a longa distância acabam não matando o oponente. Então, no caso de confrontos a longa distância, é sempre que manter a mira no corpo do oponente por mais tempo e drenar o máximo de vida possível é quem ganha. Então, sempre que vocês se virem num cenário que vocês vão ser forçados a atirar no oponente que esteja a longa distância, sempre foca em manter a mira no peito ou na cintura do oponente até drenar toda a vida dele. Caso ele corra para perto, aí sim vocês devem dar prioridade em acertar headshot, né? Não pensem duas vezes, não espera o oponente rolar, simplesmente puxa a mira e acerta HS. Embora o GTA seja um jogo bastante velho, tem sempre gente nova entrando, né? E a demanda para mira livre tem se tornado bastante alta ultimamente, e isso é muito gratificante por ver mais jogadores BRs jogando aí na comunidade de mira livre. E eu espero que com esses vídeos de dicas aí vocês possam melhorar muito o modo de jogo de vocês aí e chegarem ao nível que vocês desejam. Então, obrigado de coração a cada pessoa que assistiu o vídeo, a cada pessoa que se inscreve, a cada pessoa que dá like. Isso significa muito para mim. É uma honra para mim estar contribuindo com a comunidade BR de mira livre novamente. Para quem puder se inscrever no canal e deixar o like, porque isso ajuda muito no engajamento do vídeo e do canal, eu agradeço de coração e um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.